Bom, gente, nesse outro vídeo eu vou ensinar vocês como utilizar as questões do banco que a gente criou, tá? Então eu tenho aqui um banco de 15 questões apenas, tá? E o que eu quero fazer? Eu quero criar uma prova utilizando 10 questões dessas 15, ok? Então a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, aí tem a ver com o desenvolvimento das questões, é não utilizar uma discrepância muito grande de dificuldade das questões, tá? Porque o que acontece? O Blackboard não entende isso, ele pega randomicamente. Então vamos supor que dessas 15 questões eu tenha 5 muito fáceis, 5 médias e 5 difíceis, tá? Ou pensando em 20 questões, que é o que a gente vai acabar subindo na plataforma, que eu tenha 5 fáceis, 5 médias, 5 difíceis e 5 muito difíceis. A hora que o Blackboard for gerar 10 questões a partir das 20 que vocês digitaram, por exemplo, ele vai acabar pegando. Ele pode ser que um aluno seja premiado em ter 5 muito fáceis e 5 médias. Assim como pode ter aluno que tenha 5 muito difíceis e 5 difíceis. Isso vai gerar um nível de reclamação muito grande para a gente, né? Então, para evitar isso, o ideal é que as questões sejam similares, tá? Nada impede de ter um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, mas é legal que a gente estabeleça ali um critério entre elas, tá? Enfim, um peso entre elas que faça sentido, ok? A gente nunca sabe como que isso vai ser misturado, beleza? Então, ó, eu tenho o banco de testes aqui já pronto, tá? Que é esse banco que eu importei, na verdade, no outro vídeo lá para mostrar para vocês. Onde a gente vai criar nossa prova? Aqui em atividades, tá? Então a gente já trabalhou essas atividades, né, ao longo do semestre. O que a gente vai precisar fazer aqui? Primeiro passo é criar um novo espaço aqui, que vai ser o espaço da avaliação A5, tá? E depois a gente vai criar a avaliação dentro desse espaço, beleza? Então o primeiro passo é criar isso aqui. Como que eu crio? Eu vou em avaliações, teste. Beleza? Aí eu vou criar um novo teste aqui, tá? Porque eu não utilizei isso ainda, eu não fiz avaliação. Então eu vou criar um novo, vou dar um nome, avaliação A5, acho que é um nome bom. Posso colocar alguma descrição aqui, sei lá, avaliação semestral, enfim. Tá ok, enviei. Não aconteceu nada a princípio, mas o que acontece? Quando eu crio. Ó, vou mostrar aqui. Ele não apareceu aqui. Quando eu crio, ele só cria dentro lá dos testes. Então eu vou de novo em avaliações teste. Agora eu venho aqui em avaliação A5, que agora ele está criado. Antes a gente não tinha essa opção aqui. E vou enviar. Aí sim eu vou ter todas as opções de avaliação possíveis aqui, tá? Eu vou passar uma a uma com vocês, porque isso é novidade tanto para mim quanto para vocês, eu creio, ok? Então aqui a descrição que a gente já havia colocado. Eu tenho aqui, exiba a descrição do teste aos alunos antes que iniciem o teste. Pô, isso é bacana, porque eu posso colocar recomendações ali, pontos de atenção que os alunos devem ter. Então eu posso marcar essa opção para ele visualizar isso antes de começar, né? Aquela tela quando ele inicia, vão aparecer essas informações escritas, ok? Abrir o teste em nova janela, isso é para abrir numa nova aba aqui do Chrome, a hora que abrir o teste, tá? Uh, não muda muito na sua vida, mas eu costumo marcar isso. Disponibilidade do teste. Aí é importante, gente. Disponibilizar para os alunos. Se a gente deixar marcado sim, o aluno consegue fazer desde agora. E não é o que a gente quer, tá? Então o ideal é que a gente deixe marcado não. E assim como as atividades, a APS, no dia da avaliação, na hora da avaliação, você vai lá, edita e deixa disponível para os alunos, tá bom? Então, a princípio eu vou deixar não marcado aqui. Adicionar um novo anúncio para este teste. Gente, eu não faço ideia do que é essa opção, mas a gente não precisa mexer com ela. Vou deixar o padrão que já estava. Opção de tentativas. Você tem a opção de permitir o aluno ter mais de uma tentativa. Como é uma prova, como é uma avaliação regimental, isso não faz muito sentido para a gente. Então a gente não vai marcar. Ele vai ter uma tentativa exclusiva, única para fazer.
tá? Ele tem uma chance. Forçar conclusão. Eu acho interessante isso, tá? Ou seja, a partir do momento que o aluno começa a fazer, ele tem que concluir, ok? Não dá margem para ele iniciar, para ele começar a fazer algo, para e volta daqui a pouco, ok? Então vamos forçar que ele conclua, forçar que ele conclua esse teste. Aqui você pode configurar um cronômetro e ativá-lo. Vamos supor que ele tenha 1 hora para fazer o teste, meia hora para fazer o teste, 1 hora e meia para fazer o teste. Aí você configura isso em minutos, tá? Aqui a exibição, né, quando que isso vai ser exibido ou não. Como eu tô optando por no dia da prova eu vou liberar para os alunos, então eu não vou me preocupar com isso também, tá? E aqui, caso tenha alguma senha, a gente também não usa esse recurso, vamos deixar o padrão. Localização restrita, isso funciona para quando, por exemplo, os alunos têm que ir até o laboratório fazer a prova. Então a gente, através do número de IP dos computadores, restringe qual a localização que eles podem fazer essa prova, seja geográfica, enfim, também não vamos mexer. Exceção de disponibilidade do teste. Não há exceção, o aluno tem que entrar na plataforma, logar e fazer, ponto. Data de vencimento. O que é essa data? Existe um limite a ser feito, tá? Mas volto a insistir. Como eu vou liberar para os alunos e depois passou o período do horário de prova, eu vou sumir com o teste, eu vou tirar a visualização para os alunos, isso não faz muito sentido, tá? Mas você pode colocar que a data limite é aquele dia e aquela hora, né? Você pode, vamos supor, eu vou ter lá uma avaliação minha vai ser no dia 5 de junho. Eu falo que ele só pode fazer no dia 5 de junho até as 10 horas da noite, até as 9h30 da noite, tá? E daí é interessante não permitir que os alunos iniciem o teste se a data de entrega já estiver passado, ok? Ou seja, ele não pode fazer no dia seguinte. Aí a gente tem total segurança de que ele vai fazer no dia da prova. Vamos lá. Essa opção de autoavaliação. Então a primeira ali é incluir esses testes, cálculos de pontuação no centro de notas. Interessantíssimo, porque como a gente marcou qual é a questão certa, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que fala quanto vale cada questão. O aluno fez, o Blackboard já contabiliza e coloca a nota no centro de notas. Você não precisa corrigir prova. Eu acho bacana. Outra opção é ocultar completamente do instrutor do centro de notas. Isso aqui é para quando tem gente aplicando a nossa prova, também não é o caso, tá? Então eu vou deixar para incluir o teste no centro de nota, para a nota já ir automaticamente lá. E a gente pode visualizar o que aconteceu apenas, não precisa corrigir, ok? Sobre os resultados do teste, ou seja, o feedback do aluno. O aluno ele tem a possibilidade de ver o que ele errou ou acertou, certo? Como os alunos vão fazer essa prova na casa deles, e daí pode acontecer que um aluno faz, vê as respostas dele e passa para o colega. Olha, se eu não acertei, a resposta é tal, eu pus tal, mas é tal, enfim. A gente sabe que eles se comunicam via WhatsApp. Uma segurança que a gente pode fazer aqui é para esse feedback ser mostrado depois do envio. Ou seja, ele terminou, ele já vê. Para a gente não é legal. Outra opção, em data específica. Tá? Então você pode pôr no dia seguinte. Eu já estabeleci comigo mesmo que os meus alunos vão poder ver depois da semana de provas. Porque pode acontecer de você ter uma questão parecida ou igual em turmas diferentes que você dá aula. Então eu vou colocar para aparecer depois da semana de aula. Em data específica, eu vou colocar, as provas vão até o dia 10 de junho, eu vou colocar que eles podem ver dia 11 de junho, sei lá, a partir da meia-noite e meia, pronto. Tá bom? Outra opção importante aqui, se ele vê todas as respostas, as alternativas e resposta, ou apenas a correta e a que ele enviou. Né? Então o cara ele clicou na B e era A, ele vai ver essas duas. Vou deixar assim. Apresentação do teste. Se ele mostra todas as perguntas de uma vez ou uma a uma, tá?
Se for uma a uma, você tem inclusive a opção de proibir que ele volte, né? Ele passou da 1, ele não volta mais. Por padrão, como as provas na sala de aula o cara vê todas, de repente é interessante deixar vendo todas. Enfim, aí vai do critério de cada um, tá? Pergunta em ordem aleatória. Isso serve para quando ele tem mais de uma tentativa. Então, uma hora aparece em uma ordem, outra hora aparece em outra ordem, parecido com aqueles testes que a gente faz dos cursos do Transforma e tal, tá? Como ele tem uma tentativa só, não faz diferença, ele vai ver uma vez só, tá? Terminamos a configuração, enviar. Beleza? Olha lá quem apareceu. Agora a gente tem aqui a avaliação a 5, tá? Se você precisar alterar qualquer coisa, por exemplo, isso aqui, ó, esse link está oculto para os alunos, eles não estão vendo ainda. No dia da prova que eu vou fazer, clico na bolinha, editar o teste. Opa, desculpa, gente, fui errado. Deixa eu voltar aqui. Clica na bolinha, editar opções do teste, não o teste. E daí eu vou habilitar aqui, ó, disponibilizar para os alunos. Quando eu clicar aqui e enviar, automaticamente os alunos passam a visualizar a prova, beleza? Depois eu posso tirar essa visualização. Vou cancelar aqui para continuar oculto, tá bom? Tá, legal. E agora? Se você clicar aqui em avaliação a 5, ele vai iniciar a avaliação. Não é isso que a gente quer. O que a gente vai fazer aqui é clicar e editar o teste, ou seja, vamos colocar perguntas lá dentro, porque até agora eu tenho um total de 0, beleza? Aí a gente tem algumas opções aqui. Uma é criar pergunta uma a uma, tá? Que não é o caso. E outra é reutilizar perguntas já existentes. É isso que a gente vai fazer. Então a gente vai criar um bloco aleatório, ou seja, a partir de um banco de questões que eu já tenho, o Blackboard vai gerar a prova aleatoriamente, randomicamente. Então vou clicar aqui em bloco aleatório. Aí ele abre aqui uma janelinha um pouquinho diferente para a gente, tá? Então, ó, se eu tiver mais de um banco de questão cadastrado, eu posso selecionar qual eu quero. No caso, só tem uma, que é aquela N1 que eu importei, que tem 15 questões, lembra? Então, ela já está marcada por padrão. Vamos supor que nesse banco eu tenha mais de um tipo de questões. Eu vou ter que selecionar quais eu quero utilizar. No caso, a gente só tem a múltipla escolha, tá? Ó, cliquei, elas já aparecem todas aqui, ó, as minhas 15 questões. Tá legal? Então, vou criar um bloco aleatório, estou puxando do banco de questões que eu já tenho, lá em banco de testes, seleciono o tipo de questão e enviar. Beleza, tá criado aqui. Só tem mais um detalhe, gente. Aliás, dois detalhezinhos. Primeiro, aqui ó, no cantinho direito, pontos por pergunta. É o valor de cada questão, tá? No caso, vai valer 1 e não 10. Ou seja, cada questão vale 1. Outra coisa que eu preciso fazer é, aqui ó, o total de perguntas que tem nesse bloco são 15. Mas o número de perguntas que será exibido para os alunos será 10. Então agora, a partir dessas 15, eu tenho um total de pergunta que vale 10, cada uma vale 1 ponto, total da prova 10 pontos. Beleza? Tá feito, gente. Quer ver como tá feito? Aliás, eu espero que esteja. Atividades. Eu vou clicar na 5 como se eu fosse fazer. Ok? Tem as instruções. Ó, a descrição que eu coloquei lá, que era avaliação semestral, né? Então você pode colocar aqui instruções para os alunos, pontos de atenção para os alunos e tal, lá quando a gente está criando o banco. Beleza, ele leu tudo, ele vai iniciar a prova dele. Começou. Então, daquelas 15 questões, ó, eu tenho 1, 2 até a número 10. Eu não tenho 15 questões. Daquelas 15, o Blackboard pegou 10 para fazer as questões. A hora que o aluno selecionar todas, né? Ele marca tudo, ele vai lá no final, envia e pronto. Tá? Um ponto de atenção que talvez seja legal deixar na descrição é confirmar, o aluno confirmar que ele enviou a prova.
Se ele só salvar as respostas, fica salvo, ele não perde, mas você não recebe, tá? Então, ó, eu vou colocar qualquer respostas aqui, ó, só para a gente fazer um testezinho. Ah, nem sei se eu respondi todos. Ó, pronto, acho que foram todas agora, tá? Todas respondidas, ok, o aluno conferiu, enviar. Vai perguntar se é para confirmar o envio, dei um ok, beleza. Foi enviado, tem a data, tudo isso fica registrado no Blackboard, tá? Horário que foi feito, etc. Beleza, a prova foi feita. Vamos ver se o que eu falei está certo. Eu não testei isso antes, ok? Eu vou aqui em centro de notas inteiro. Estou ansioso. Avaliação A5, ó, já tem a coluna. É que eu não sei se eu apareço aqui. Só os alunos aparecem, gente, não vai dar para ver, tá? Porque eu não estou aqui como aluno, eu estou como professor, né? O Bruno não está aqui. Mas o que acontece? Quando o aluno fizer, quando ele enviar, quando ele terminar a prova dele, a nota vai ficar automática aqui já, tá? É como eu sou aluno, não aparece, por mais que eu tenha feito o teste. Tudo bem? Gente, é isso. É trabalhoso, é chatinho de se fazer, né? Tem muitos critérios e tal, mas acho que dessa forma eu passei um a um para vocês e acho que isso pode ajudá-los, beleza? Se precisarem de algo, obviamente, conversem comigo, tá? Mas é tranquilo de fazer, tá? Primeiro cadastra o banco de questão, depois cria a avaliação e puxa as questões de lá, certo? Um abraço a todos, espero ter ajudado.